Olá, caros alunos! Hoje falaremos um pouco das contribuições da escola americana High Scope na disciplina de Educação e Cuidados na Primeira Infância. High Scope é uma abordagem sobre educação infantil fundamentada em uma pedagogia construtivista que tem como pressupostos principais a aprendizagem pela ação, a interação adulto-criança, a criação de ambientes de aprendizagem, as rotinas pautadas pelo princípio planejar, fazer, rever e as formas de avaliação da equipe e da criança. Nesse modelo, vamos observar então o papel mediador do adulto, a autonomia da criança, entendendo a criança como agente do processo de construção do conhecimento, a prevalência da abordagem de aprendizagem colaborativa, organização do espaço físico e dos materiais como algo importante a ser revisto, rotinas e registros que orientam as ações. A abordagem High Scope foi inicialmente criada para servir as crianças de 3 a 4 anos em situação de risco, no bairro pobre de Michigan, nos Estados Unidos, e este projeto foi iniciado por David P. Weichart em 1972, psicólogo americano e presidente da Fundação de Investigação Educacional High Scope. O currículo High Scope é baseado nas ideias de Jean Piaget acerca do desenvolvimento infantil, no sentido de considerar a criança como aprendiz ativo, que aprende melhor a partir das atividades que ela mesma planeja, desenvolve e sobre as quais ela reflete. Também se inspira nas ideias do filósofo John Dewey, na qual a criança aprende fazendo, constrói conhecimento na interação com os outros, marcando um processo social, nem inatista, nem empirista. O indivíduo é parte da sociedade. A educação não se restringe à transmissão de conhecimentos, mas à experiência para a vida como cidadão. A educação deve servir para resolver situações da vida. O pensamento não existe sem ação. Alguns princípios curriculares. A aprendizagem pela ação, então, na qual as vivências diretas e imediatas que a criança vive no seu dia a dia são muito importantes, se essa criança retirar delas algum significado através da reflexão, e a criança, através de sua ação com os objetos da interação com as pessoas, constrói o seu conhecimento. A base, então, é o aprendizado pela ação, é o aprender fazendo, conhecido como learning by doing, e o conhecimento não emerge dos objetos ou da criança, mas das interações que se estabelecem entre a criança e esses objetos, tal como pressupõe Piaget. O outro princípio é a interação adulto-criança, na qual os adultos deverão apoiar as conversas e brincadeiras das crianças, deverão ouvi-las com atenção e fazer os seus comentários e observações que considerem pertinentes. Deve encorajar as crianças mais do que elogiá-las. O adulto deve fazer mais intervenções interrogativas e ele não apresenta soluções prontas, tanto em relação a conflitos cognitivos como em relação a conflitos sociais. Dessa forma, a criança sente-se-á confiante com liberdade para manifestar os seus pensamentos e sentimentos. Cabe aos adultos a tarefa de organizar os espaços, prever a rotina, estabelecer um clima interpessoal de apoio, planejar ações, encorajar as crianças para apoiar a aprendizagem ativa. A aprendizagem pela ação depende das interações positivas entre os adultos e as crianças. Como terceiro princípio, temos a criação de ambientes de aprendizagem. As crianças devem ter a oportunidade de realizar escolhas e de tomar as suas próprias decisões. Os adultos dividem o espaço de brincadeira em áreas de interesse específicos, áreas de carpintaria, de casinha, de blocos, de leitura, de atividades artísticas, pintar, desenhar, fazer colagens, etc. Área da dramatização, entre outras. Essas diferentes áreas contêm materiais facilmente acessíveis que as crianças podem escolher para depois usarem conforme o que tinham planejado, para levar a cabo as suas brincadeiras e jogos. Os ambientes de aprendizagem, ambientes não estruturados, como blocos de madeira e outros para a criança criar. Mini-ambientes pensados para atender necessidades específicas da faixa etária, mas que não são chamados de cantinhos. É pensado para a expressão espontânea do movimento da criança. Quando a criança termina a tarefa que realizou, arruma devidamente no lugar os materiais que utilizou.
Para que isto aconteça, é necessário que todos os materiais se encontrem em prateleiras baixas, dentro de caixas transparentes, onde esteja colada uma etiqueta com o símbolo do que a caixa contém. Todos os dias, os adultos fazem um plano de uma rotina que apoiará a aprendizagem ativa de cada criança. Os adultos interrogam as crianças sobre o que pretendem fazer, num processo de planejar, fazer e rever, questionando-as. As crianças põem depois em prática aquilo que planejaram e cabe ao adulto depois incentivá-las a rever as suas experiências. Isso não significa que elas tenham que contar de forma oral todos os passos que fizeram o que havia sido planejado. A criança pode fazer uma revisão da sua experiência e do que acha que aprendeu através de um simples desenho. O objetivo é que a criança construa significados a partir da experiência. Além dos planos individuais, podem criar-se pequenos grupos de 6 a 8 participantes numa sala, devendo o educador encorajar as crianças a explorar e a experimentar novos materiais, leituras, brincadeiras com caixas, artes, etc. Quando se trabalha em grandes grupos, com 20 participantes, pode optar-se por atividades de música e de movimento, de jogo cooperativo, incentivando a coesão de grupo. O professor faz perguntas como: o que vocês vão fazer hoje? Com quem? 10 a 15 minutos, as crianças escolhem o ambiente, os materiais e quem vai fazer parte do grupo. Com duração aproximada entre 45 e 60 minutos, elas executam o planejamento. E por fim, entre 10 a 15 minutos, elas levam ao momento de cada grupo rever o que foi feito. Os professores deverão fazer um registro diário de cenas, episódios ilustrativos, baseando-se naquilo que veem e ouvem quando observam as crianças. Avaliar significa trabalhar em equipe para construir e apoiar o trabalho nos interesses e competências de cada criança. Há 2 instrumentos, um que avalia o próprio programa e outro que avalia os progressos da criança, por meio da prática de observação, de olhar sobre o desenvolvimento das ações da criança. Pauta das reuniões pedagógicas, o que a criança trouxe de novo. Para os professores, o que a criança faz, o que o professor aprende junto com a criança. Aqui tem um quadro que resume um pouco dessa visão do modelo desenvolvido em High Scoop na roda da aprendizagem. Exemplos de escolas que adotaram essa abordagem: a de Portugal, a Associação do Infantário de São Tomé de Negrelos, Centro Social de Azurra e Morrinho de Sonho. No Brasil, a Labrimp, na FEUSP, a EMEI Benedito Castruc, a UFAL e a Universidade do Vale do Itajaí. Então aqui a gente tem alguns exemplos de atividades que vocês podem se deter sobre ela de modo mais tranquilo. Outro exemplo. Tá? Exemplos de como as crianças reveem, né, a sua experiência no dia a dia. E aí a gente vê que a Fundação de Investigação High Scoop investe em desenvolvimento de currículo, programas e instrumentos, formação de professores, pesquisas em educação e publicações. Aqui tem 8 categorias de aprendizagem, abordagens de aprendizagem: desenvolvimento social e emocional, desenvolvimento físico e saúde, linguagem, alfabetização e comunicação, matemática, criação artística, ciência e tecnologia e estudos sociais. Aqui alguns exemplos, dos espaços nessa perspectiva. E é isso, ficamos por aqui hoje, nos vemos na nossa próxima videoaula. Um abraço a todos e até mais.